Quando o pastor José Milton era o coordenador de então, eu também estava aqui. Eu já sou de Carangola. Uma alegria privar da amizade do pastor Leonardo, desde os tempos da UMAD-MF. Ninguém acredita, mas o pastor Leonardo tinha medo de microfone. Ninguém acredita nisso hoje. Mas era, e Deus o levantou. Isso é uma bênção. Ao pastor Sebastião, o senhor foi contemporâneo do meu pai. E a gente tem muita alegria de privar da amizade do senhor e de estar aqui, nesse momento bonito que a igreja de Carangola está passando. Nas minhas mãos eu tenho uma cópia da ata da Assembleia que foi realizada no dia 4 de julho deste ano de 2023, em que a igreja reunida em Assembleia aprovou a jubilação do pastor, presidente, pastor Sebastião Antônio Maia. A seguir, declarada a vacância do cargo de presidente, foi eleito por aclamação o novo presidente, pastor Elionai Antônio Maia. Foi recomposta a diretoria e empossada, tanto diretoria quanto comissão de contas, e as atas estão em procedimento com registro de cartório. Vale ressaltar que tudo isso foi feito por unanimidade, não havendo nenhum tipo de ressalva, o que não é comum também. Mas a Deus seja dada toda a glória. Deus é bom. Quantos podem levantar as mãos e dar glória a Jesus por isso? Para esse momento, nós ouviremos um histórico que será lido por uma das irmãs, falando da vida do pastor Sebastião, um histórico importante que nós ouviremos com atenção. Irmã Laudelina vai estar fazendo a leitura do histórico. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e ao amado Espírito Santo que me capacitou, e quero agradecer ao pastor Elianai e ao pastor Eliseu pela confiança a mim atribuída por tamanha responsabilidade em estar hoje, nessa manhã, falando da brilhante vida do pastor Sebastião Maia. Uma vida, uma história. Filho do saudoso presbítero Boanerges Antônio Maia e da também saudosa Nair Rosa Maia, Sebastião Antônio Maia nasceu na Vila do Cafarnaum, município de Faria Lemos, no dia 28 de agosto de 1943. O casal Boanerges Antônio Maia e Nair Rosa Maia tiveram 6 filhos: Maria Rosa Maia Teixeira, Sebastião Antônio Maia, Nilda Rosa Maia, Boanerges Maia, Luiz Antônio Maia e Eni Rosa Maia. No ano de 1964, juntamente com sua família, se estabelece em Carangola, onde Deus já havia preparado uma mudança de vida. 1965 foi um ano de alegria. Sebastião abraça Jesus e nele a salvação. Professa sua fé na primeira Igreja Assembleia de Deus em Carangola e no dia 15 de novembro do mesmo ano passa pelo batismo do arrependimento, se tornando em Cristo Jesus uma nova criatura. Em 1971, aos 28 anos de idade, Deus lhe deu um lindo presente
que seria fundamental em seu ministério. A jovem Celi Ramos, que se tornou sua esposa, amiga, companheira, e dessa união nasceram 3 filhos: o primogênito Eloenai Antônio Maia, Eliseu Antônio Maia e o caçula Elisamar Antônio Maia. Os filhos cresceram e constituíram família, dando a Sebastião e Celi netos: Vinícius, Samara, Suelen, Larissa e Vitor, frutos dos frutos de Sebastião Antônio Maia. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Elisamar, o filho caçula, Deus o recolhe no dia 3 de outubro de 2021, num acidente automobilístico na estrada de Tombos, a caminho da igreja da qual o mesmo era dirigente. A dor e a tristeza recai sobre a família, assim como em toda a membresia da igreja. Mas o consolo vem do Senhor, e a família aprende a conviver com a perda, pois Elisamar se encontrava na presença de Deus, e é essa a certeza da salvação. Conciliando o trabalho na obra de Deus e o desejo de melhorar e se manter a tranquilidade financeira para o sustento da família, Sebastião desempenha com maestria na prefeitura de Carangola, tornando-se funcionário público, a função de pedreiro por 30 anos, onde saiu com a merecida aposentadoria. A conversão foi genuína e o amor pelo Evangelho de Jesus Cristo não o deixou parar. Em 1974, é consagrado auxiliar de trabalho. Em 1977, o Senhor o chama a subir mais um degrau no plano ministerial proposto para a sua vida. É designado diácono. Em 1979, o chamado se torna mais forte. É consagrado a presbítero. Nesse período de 6 anos, e que desempenha a função como presbítero, o Senhor nosso Deus vai capacitando e moldando o seu caráter nos moldes de Jesus, para em 1985 chegar ao profundo desejo do coração de Deus, que é o santo ministério pastoral. O homem que tem Jesus como caminho, a verdade e a vida, não consegue ficar de braços fechados diante das necessidades de sua igreja. Sebastião Antônio Maia foi tesoureiro, líder de jovens e, colocando em prática o talento dado por Deus e por ser um excelente pedreiro, se dispôs a trabalhar na construção e reformas de quase todas as congregações do campo, tendo como apoio e ajuda mútua vários irmãos em Cristo. Aclamado como vice-presidente da igreja, pastor Sebastião Antônio Maia atuou ao lado do saudoso pastor Manuel Dias dos Santos, com quem teve grandes aprendizados.
Também foi incansável ao lado do ilustre e amado pastor Ivanil Ferreira Marins. Esta é a história de uma vida que tem construído outras histórias para as próximas gerações. A voz da igreja em Carangola e região. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Há 25 anos, um homem se deixou achar pelo Senhor e, conforme Isaías, entendendo o chamado, disse: eis-me aqui. A partir desse momento, uma voz começou a ecoar em Carangola e região, tapando as brechas causadas pelo pecado, reparando os muros que distanciam o homem do seu Criador, falando em alto som aquilo que se espera ouvir do homem que diz sim ao Senhor, ao ser chamado pelo Senhor para ser atalaia do reino dos céus, que Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos ama com amor eterno e breve voltará para levar para os céus de eterna glória aqueles que o receberam em seus corações como Senhor e Salvador, aqueles que foram feitos por Ele, filhos de Deus. Essa voz tem nome, tem endereço, tem história e tem testemunho de ter sido usada por todo o tempo em que foi usada, tão somente para abençoar vidas, com a pregação das verdades eternas registrada na Bíblia Sagrada. O nome dessa voz, amados, é Sebastião Antônio Maia, que por mais de 25 anos soou forte nos bairros, nas casas, nas ruas e nas vielas, não só de Carangola, mas também em toda a região, em toda a localidade, aonde o Espírito Santo de Deus o conduziu para ensinar, repreender, corrigir, educar, preparar e habitar os homens para a boa obra de Deus. Na qualidade de pastor presidente da nossa amada igreja, Assembleia de Deus, Sebastião Maia sempre teve e fez uso de voz temperada com sal. Suas falas dirigidas às crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, tanto homem como mulher, sempre procurou avisá-los do perigo de se viver uma vida distante de Deus. De sua boca ouviram todos os que quiseram ouvir uma reedição da fala de João, o Batista, às margens do Jordão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O nosso pastor, desde que foi alçada à condição de pastor presidente da nossa Santa Assembleia de Deus, no ano de 1998, em nenhum momento, a tempo e fora de tempo, deixou de percorrer a região de Carangola e, andando nas pegadas de Jesus, ensinou a todos quantos quiseram aprender o quão bom e agradável é servir ao Senhor, enquanto mesmo não vem, enquanto não chega o grande e temível dia do Senhor. Hoje, 16 de julho de 2023, Sebastião Antônio Maia deixa de ser o pastor presidente
da nossa amada igreja. Contudo, jamais deixará de sê-lo. Não deixa de ser pastor o homem escolhido por Deus para o pastoreio de seu redil. Continuará pastoreando as pessoas a serem enviadas por Deus a ele, bem como as que ele mesmo buscará, pois Sebastião Antônio Maia sabe que pesa sobre ele a responsabilidade de, como ovelha do Senhor, gerar ovelhas para o rebanho do Senhor, cumprindo como até aqui tem feito, em total obediência ao ID do Senhor Jesus Cristo, e em gozo do privilégio de testemunhar e anunciar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação do homem em Carangola e toda a região circunvizinha. Com o coração repleto de gratidão pelo pastoreio longevo e extremamente profícuo, feito sempre na busca por honra e glória para aquele que é, que era e que sempre será eternamente, Jesus Cristo, dizemos: Deus muito o abençoe, amado irmão e pastor Sebastião Antônio Maia. Meus irmãos, podem aplaudir mais forte se desejarem. O momento é lindo, é ímpar, e os pastores presentes se colocam de pé para poder honrar o Senhor nesse momento especial. Estamos de pé, e dentre os pastores que ainda não falaram, pastor Joel, presidente da igreja Coirmã em Calçado, que é a nossa igreja filha da Assembleia de Deus em Bom Jesus, presidente daquela igreja, vai entregar nas mãos do pastor Sebastião uma moção que é oferecida pela igreja em Carangola. Esta moção diz que a primeira igreja Assembleia de Deus em Carangola confere a presente homenagem em gratidão pelos anos de compromisso, fidelidade e dedicação a Deus e ao ministério. Que o Senhor o abençoe pelos 25 anos dedicados à presidência dessa igreja. Que o Senhor tenha saúde e força para continuar sua trajetória. São os votos dos irmãos da Assembleia de Deus em Carangola. Pastor Joel, o senhor vai passar para as mãos do nosso patriarca esta linda moção. Fiquem de frente para uma foto agora. Ali. Aproveitando o ensejo que estamos de pé, a esposa do